Ferramentas para o uso deste livro. Este livro é constituído de partes iguais de informações e exercícios. Você precisará de um baralho de tarô. Nos exercícios e na descrição dos arcanos maiores e menores, por causa da sua proeminência e familiaridade, refiro-me ao baralho RWS, Rider-Waite-Smith, mas não o considero o único ou o melhor disponível. Use um baralho de sua preferência. Os melhores baralhos para autoleitura têm cartas ilustradas com personagens ou imagens que narram histórias. Alguns outros, embora absolutamente belos, não fornecem material pictórico suficiente para contar uma história. Talvez seja mais difícil lê-los, mas não impossível. Se o seu baralho não falar com você de maneira inteligível, pense na possibilidade de substituí-lo por outro. Mais adiante, no capítulo 1, incluí sugestões sobre como escolher um baralho para a autoleitura. Mantenha um diário ou caderno à mão para anotações, pensamentos e revelações. Meus melhores alunos mantêm diários certamente reservados ao trabalho com tarô. Eu, porém, sempre fiz registros de modo desordenado e minhas anotações estão rabiscadas em livros que também contêm meus pensamentos, sonhos e listas de compra. Alguns alunos escrevem suas observações e interpretações diretamente nas cartas para ter fácil acesso no momento da autoleitura. Em princípio, não há nada de errado com isso. Sem dúvida, essa prática confere certa personalidade ao baralho. É preciso observar, no entanto, que suas relações com as cartas evoluirá com o tempo, e anotações nelas podem prejudicar esse processo. Suas associações sempre vão se ampliar, e registros nas cartas podem interromper essa expansão. A maneira de fazer as anotações depende de você, mas é fundamental mantê-las, por isso não omita essa parte. Tão importante quanto o baralho e o diário é o seu senso de encantamento. Se você já está familiarizado com o tarô, recorra às interpretações que você conhece, mas não se apegue a elas. Se dê a oportunidade de perscrutar os segredos que o tarô talvez reserve para você. Se for iniciante, apoie-se nas interpretações deste livro como inspiração, mas não resista às suas caso divirjam do que você lê. Minhas interpretações não pretendem ser a autoridade última. Elas têm o objetivo de abrir a porta para a mística do tarô e ajudar a passar por ela. Pois pode haver uma deliciosa surpresa do outro lado, exclusiva para você. Devo eu mesma comprar um baralho ou outra pessoa deve comprá-lo para mim? Ouço seguidamente boatos de que ninguém deve comprar o próprio baralho de tarô e de que ele sempre deve ser presenteado. Essa é outra falácia. Embora haja, por certo, algo em especial em ser presenteado com um baralho, vários dos meus baralhos preferidos foram presentes. Um baralho recebido de presente não é mais poderoso do que um comprado. Saiba que os mesmos baralhos produzidos por grandes editoras provavelmente farão desenhados por artistas independentes cuja renda depende de royalties. O fato de você mesmo adquirir o seu baralho pode ajudar na produção de outras grandes belezas. Ao comprar um baralho, sempre observo a qualidade artística. Se ele tem a ver com o meu gosto, meu senso estético, é provável que seja um baralho que poderia usar nas minhas leituras. Tenho um amigo que vai direto à carta da sacerdotisa ao comprar um baralho novo. Se a figura representada lhe agrada, ele aprecia o baralho e provavelmente adquire. Basicamente, se um baralho despertar seu interesse, atrair sua atenção, compre-o. Não tenha medo de comprar um baralho tipicamente esotérico se concluir que é o mais apropriado para você. Também não tenha medo de adquirir um baralho convencional, de uso comum, se ele se comunicar melhor com você. Que um baralho da moda. Não descarte baralhos de segunda mão. Um baralho não precisa ser novo para ser seu. Muitas vezes, baralhos usados trazem consigo uma sabedoria profunda e uma voz peculiar. A propósito, adoro baralhos de segunda mão. Seja seu baralho novo de segunda mão, produzido em massa ou criado por um artista independente, conserve-o. Ele parece vivo? As imagens falam com uma linguagem que faz sentido para você? Você admira seu trabalho artístico? Mesmo sendo novo, ele lhe parece familiar? Se a resposta para alguma dessas perguntas for afirmativa, você encontrou o seu baralho certo para as leituras. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui estudando o livro A Arte de Ler Tarô para Si Mesmo e, junto com a leitura dos trechos, realizo alguns comentários. E vale muito a pena comentar sobre essa parte que fala muito a respeito das crenças que cada um coloca, né? E é uma crença atrás da outra, né? Não posso jogar com baralho que veio de outra pessoa, eu não posso comprar o meu próprio baralho. Tudo isso são crenças que foram atribuídas ao longo do tempo, não sabemos por quem, por
qual motivo, mas que quanto antes forem eliminadas, mais fluido é o seu caminho. Então, vamos eliminar esse tipo de crença. Não existe nenhuma cartilha rigorosa que descreve que você não pode fazer isso ou aquilo. Lembre-se, o tarô é livre. E essa autora, ela coloca isso bem forte, por mais que ela coloque as opiniões dela, afinal é um livro dela, ela deixa bem versátil e bem aberto, bem livre, assim como o tarô ele é. E bom, vamos lá dar continuidade. Ainda estamos no início desses estudos, mas logo mais chegaremos no primeiro, arcano, ou no arcano 0, o louco. Ou melhor, o primeiro arcano que ela está tratando aqui no livro, que dá abertura para os arcanos maiores. Dando sequência na leitura. Como usar o baralho? Seu baralho, se for novo ou usado, mas especialmente se for novo, embaralhe as cartas. Alguns leitores preferem um embaralhamento em cascata ou americano. Alguns são mais gentis com as cartas. Se o seu baralho for antigo, raro ou frágil, muitos baralhos antigos de publicações independentes são feitos de papel mais fino e se deterioram com mais facilidade. É melhor que evite o embaralhamento em cascata. Alguns leitores espalham todas as cartas viradas para baixo, misturam bem e as recolhem. Seja qual for o seu método que você adote, é recomendável sempre que embaralhe as cartas antes de cada leitura. Pare de embaralhar quando o baralho passar a sensação de estar cheio. Para algumas pessoas pode ser uma sensação de aquecimento ou energia emitida pelas cartas. Outras contam mentalmente 7, 6, 5, 4 antes de parar. Pessoalmente, embaralho até que as cartas comecem a se deslizar do baralho. Também corto o baralho ao fazer uma pergunta, dividindo ao acaso em 2 pilhas, distribuindo as cartas da metade que ficou embaixo no final do embaralhamento. Preciso memorizar todas as 78 cartas? Não. Na realidade, incentivo meus alunos a evitar a memorização. Não obstante, é útil assimilar uma compreensão básica da estrutura do tarô e das imagens arquetípicas. A época e a complexidade da linguagem simbólica fornecerão informações importantes, porém, ater-se às interpretações de um livro é como decorar um vocabulário de uma língua estrangeira, mas nunca conversar com falantes nativos. Sim, você saberá os significados básicos das palavras, mas perderá as nuances da língua falada. Em resumo, estaria se privando de uma conversa real e das informações que essa conversa poderia fornecer. Com o tempo, você desenvolverá uma linguagem peculiar com o tarô. Suas interpretações provavelmente terão semelhanças com o que os outros veem no tarô, mas sempre haverá diferenças importantes. Em geral, a carta do Sol significa brilho e luz, afinal, representa o Sol. O conceito do Sol fornecendo luz brilhante é uma imagem universal, pois é exatamente isso que ela faz para o planeta. Entretanto, um leitor de tarô pode interpretar essa carta como um presságio positivo, aconchego, carinho, alegria e otimismo. Já outro leitor pode ver algo menos atraente, queimaduras, calor insuportável, raízes secas, deserto. Ambas as interpretações são corretas, porque ambas se baseiam na experiência de quem lê. O conhecimento dessas interpretações pessoais fornece e fortalece a capacidade de ler o próprio tarô. E se as cartas aparecerem invertidas? Se uma carta aparecer invertida de cabeça para baixo e você não estiver habituado à leitura de cartas invertidas, sugiro que vire a carta na posição normal, de cabeça para cima, na posição vertical, do lado certo, do lado correto, durante a primeira parte desse livro ou até que se sinta à vontade com elas. Vamos fazer vários exercícios para entender as inversões. No entanto, muitos leitores excelentes ignoram por completo essas cartas. Se você preferir não ler cartas invertidas no momento ou mesmo nunca, recomendo imbuir essa intenção em suas cartas enquanto as embaralha, para que saibam, entre aspas, que você as virará na posição correta ao distribuí-la. Incentivo que você faça exercício com as cartas invertidas quando forem apresentados, mas saiba que não há necessidade de ler cartas invertidas se elas nunca lhe dizem nada. Bom, pessoal,
Aqui um comentário muito legal, né, e muito importante também, é que existem alguns métodos de tarô que já mostram, digamos, o lado invertido da carta, a energia invertida. Então, não é algo que você precisa se apegar muito. É bom você sempre ampliar o seu leque de interpretações, até mesmo para se inspirar e gerar criatividade, mas não se prenda. Se você opta e não gosta, né, de ler cartas invertidas, siga o fluxo, né? Se abra para novas percepções, mas não precisa levar isso ao pé da letra no dia a dia e se obrigar a fazer algo, lembrando que o tarô é livre. Dando continuidade, cuidado com as suas cartas. À semelhança de um instrumento, os baralhos desenvolvem sonoridade com o uso. Quanto mais você usar um baralho de tarô, mais precisas serão suas leituras, por razões práticas, como manter as cartas limpas e não as perder. Guardar o baralho em uma caixinha ou em um saquinho é uma boa ideia. Alguns acreditam que guardar o baralho em um saquinho de seda ajuda as cartas a manterem o seu poder. Se você gosta da seda, por que não fazer isso? Caso goste de veludo, conserve seu baralho em um saquinho desse material, e assim por diante. Talvez o tecido não signifique muito para você. Pessoalmente, não acredito que esse tipo de tecido ajude a reter mais do que os outros em o poder das cartas, mas guardo os meus em saquinhos pelas razões mencionadas. É sempre bom a gente guardar, né, as nossas ferramentas de uso. É uma intenção que a gente coloca, né, para manter. Alguns acreditam que ninguém, além do próprio leitor, deve tocar nas cartas que ele usa. Não concordo com isso. Quando leio para outras pessoas, quero que elas cortem o baralho de modo que as cartas possam responder à energia daquele consulente. Assim, não vejo problema em usar o mesmo baralho para as minhas autoleituras. Mas, de novo, tenho visto leituras muito intensas feitas por pessoas que não permitem que os outros toquem as cartas. Vejo mérito no fato de alguém reservar um baralho para a autoleitura e ser o único a manuseá-lo. Mas não é uma prática que adoto. É apenas uma questão de preferência, uma terceira pessoa manusear ou não suas cartas. Por essa razão, considero muito importante pedir a permissão, sempre antes de tocar as cartas de uma outra pessoa. Meu marido lê tarô, e embora eu saiba que a resposta sempre será sim, ainda assim peço autorização antes de manusear o baralho dele. Este livro incluirá outros tipos de cartas? Embora diferentes tipos de cartas se prestem a excelentes autoleituras, oráculo, bajara, lenormand e até cartas de baralhos comuns, este livro se concentrará no baralho de tarô padronizado, constituído de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, dividido em 4 naipes. Caso você adote uma outra modalidade de adivinhação por cartas, provavelmente encontrará aqui algumas ferramentas para aprimorar suas leituras, mas outras variantes de baralho têm os próprios sistemas específicos de adivinhação que não poderei abordar neste livro. Aproveite o que pode ajudar você, mas se estiver interessado em algum sistema de cartas diferentes, recomendo que procure recursos diretamente voltados a este baralho. Sua carta do dia. Durante a próxima semana, tire uma carta todas as manhãs. Aqui, a autora já inicia como se fosse um exercício diário que você pode estabelecer como rotina na sua vida, que se chama, sua carta diária. Dando sequência na leitura. Não tente adivinhar o futuro com base na carta. Apenas habitue-se às imagens. Registre no seu diário suas impressões sobre a carta. Se não estiver familiarizado com as cartas invertidas, concentre-se na carta na posição vertical por alguns instantes. O que está acontecendo na cena? Que reações você tem perante a imagem? Essa carta transmite alegria ou sofrimento? De que modo? Ela lhe lembra alguma situação já vivida? Esta manhã, minha carta do dia foi o As de Espadas. O que me atrai na imagem é a representação de uma das mãos segurando uma espada. A paisagem parece desértica, mas a espada é encimada por uma coroa dourada, com folhas desprendendo-se dela. Meu marido tirou o As de Paus. O que lhe chamou a atenção foi o castelo ao fundo e os raios emitidos pela mão que segura o bastão. Observando as minúsculas folhas que brotam nesse bastão, a sensação é de que algo está florescendo nessa carta. Ele teve a impressão de algo fulgurando. No fim do dia, registrei no meu diário os acontecimentos vividos, o que deu certo durante o dia.
O que deu errado? Quais foram os temas gerais do dia? Estresse, felicidade, fadiga, alegria, surpresa? De que modo eles se relacionam com a imagem que você viu nas cartas? Que sentimentos predominaram? Você não precisa estar familiarizado com a carta para procurar semelhanças. Não se preocupe em estar fazendo certo. Esse é um exercício da imaginação e descoberta, não é um teste das suas habilidades com tarô. Depois do trabalho, meu marido e eu comparamos nosso dia com as cartas que tiramos de manhã. Meu dia foi cheio de desafios surpreendentes. A impressão foi um pouco como se eu tivesse lutado com a espada o dia inteiro. Em cada turno ocorreu algum tipo de problema estressante que precisava do mesmo foco que eu imagino que uma luta de espadas exigiria. Para mim, o As de Espadas significou o foco e estado de alerta para resolver os problemas à medida que surgiam. O dia do meu marido não foi tão desafiador quanto o meu, mas mais agitado que o normal. Para ele, o As de Paus representou a energia adicional que ele sentiu que precisava, como um toque para o dia, como uma varinha mágica para dar conta do trabalho. O As de Paus significou poder pessoal, suor e atenção total ao trabalho a ser feito. Para resultados melhores, procure esquecer a carta durante o dia, em especial se você identificar como uma carta tipicamente assustadora, como a Torre ou o Diabo, pois há a possibilidade de criar situações negativas em seu subconsciente. De novo, o objetivo não é prever o futuro, com base em uma carta, mas descobrir as associações que o tarô estabelece com a sua vida, para que o tarô aprenda as associações que você estabelece com as imagens oferecidas por ele. No fim da semana, reflita sobre as cartas que se revelaram, de que modo elas se harmonizaram com os aspectos positivos e negativos que lhe ocorreram durante a semana. Houve semelhanças entre elas? Alguma diferença? Repito, não baseie suas interpretações das cartas em interpretações de terceiros, aquele que você lê em um livro ou na internet, digamos. Em vez disso, compare as cartas que você tirou com os eventos que você viveu. Também não há problema em escrever "não sei" no seu caderno de anotações. Você está desenvolvendo o seu próprio idioma e o seu próprio código em cada carta. Seja aventureiro e criativo. Fim da parte inicial deste livro. Até a próxima!